Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Gilbert Doctorow, historiador e analista político, para discutir se a Rússia está vencendo ou perdendo. Antes de tudo, muito obrigado por voltar ao programa. Bom, fico feliz por estar de volta. Bom, antes de começar, eu só quero dizer que nesses debates e discussões, é claro que existem pontos de vista muito fortes e muitas vezes opostos. E eu acho que é muito importante evitar que isso se torne algo pessoal. Eu digo isso porque, recentemente, eu apresentei uma conversa sobre esse tema e houve alguns comentários, digamos, bem depreciativos a seu respeito. E, bom, não é preciso citar nomes. Justamente por isso eu acho importante manter o foco no assunto, e não nas questões pessoais. Então eu queria pelo menos pedir desculpas pessoalmente pelos insultos feitos por um dos meus convidados, porque foram de fato bastante ofensivos. Mas eu também acho importante a gente explorar as diferenças e entender por que existem essas visões tão opostas. Dito isso, eu acho que um dos motivos pelos quais esse tema gera tanta polêmica é justamente porque ele é muito importante. No momento, a gente vê muitas discussões em Moscou sobre como restaurar a capacidade de dissuasão da Rússia. E há um bom motivo para isso. As pessoas reconhecem que esse é um ponto central que os russos perderam. Hoje, já existem vozes influentes dizendo que talvez seja necessário usar armas nucleares táticas contra países da OTAN na Europa, simplesmente porque o colapso da dissuasão russa seria perigoso demais. Então, para resumir o núcleo da discussão, de um lado há quem diga que, bem, a Rússia está claramente vencendo, que ela é mais poderosa. Está avançando tanto em termos de território quanto na guerra de atrito. Ou seja, as taxas de baixas claramente favorecem a Rússia. O enfraquecimento do exército ucraniano colocou a Rússia no caminho da vitória. Por outro lado, dá para dizer que, embora a capacidade de dissuasão da Rússia tenha sido enfraquecida, a OTAN agora está claramente envolvida de forma direta em ataques contra a Rússia, com objetivos declarados de atingir cada vez mais fundo dentro do território russo, mirando tanto alvos militares quanto econômicos. E não parece haver nenhum medo de uma retaliação russa, nem mesmo de dissuasão nuclear. Isso significa que a capacidade da Rússia de equilibrar dissuasão e segurança, bem, eu diria que praticamente entrou em colapso. Muita coisa do que a gente está vendo agora seria impensável durante a Guerra Fria. E enquanto muita gente na Europa e nos Estados Unidos vê isso como algo positivo, a ideia de poder atacar a Rússia sem que a Rússia reaja, eu acho que quanto mais tempo isso durar, mais drástica a Rússia vai precisar ser para tentar restaurar a própria capacidade de dissuasão. Então, acho que tudo isso leva a uma questão central. Como é que se mede se a Rússia está ganhando ou perdendo? E essa é justamente a minha primeira pergunta para você. Como você avalia esses diferentes critérios sobre o que seria uma vitória para a Rússia? Olha, eu tenho uma resposta direta para a sua pergunta direta. Mas antes de chegar nela, eu queria falar um pouco sobre por que existe tanta tensão, tanta paixão, dá para dizer até veneno, nas discussões entre pessoas que deveriam ser colegas ou que estão tentando informar o público, o grande público, sobre o que está acontecendo e que não chega pelos grandes meios de comunicação. E o motivo é o seguinte: você é um especialista experiente, acompanha os assuntos da Rússia há muito tempo. Eu também sou um especialista, ou pelo menos um estudioso de temas russos há muitos anos. Mas a maioria dos nossos colegas não é. E a maior parte do público também não. E isso não é por acaso, porque toda a questão sobre o que é a Rússia e quem é o Sr. Putin tem um significado, tanto para o nosso público, quanto para muitos dos nossos colegas nessas discussões, que é bem diferente do que você e eu procuramos entender e debater. Ou seja, a Rússia representa a oposição à hegemonia global dos Estados Unidos, e é vista por muita gente, e também promovida pela própria Rússia, como uma das defensoras do que antes se chamava de Terceiro Mundo,
e que hoje é o Sul global, contra os colonizadores e imperialistas da Europa Ocidental e do chamado Ocidente coletivo. Então isso tem um valor simbólico muito forte, que desperta emoções e faz as pessoas se interessarem em acompanhar programas como este. Porque antes da guerra, o interesse do público por esses assuntos era muito baixo. Eu vejo isso até na minha própria experiência. Estou preparando agora o terceiro volume das minhas memórias sobre os anos em que estive na oposição, no começo de 2010, e percebo as ondas de interesse e de desinteresse ao longo desses 16 anos. Claro, houve um aumento enorme no interesse público depois de 2014, com as sanções contra a Rússia e o crescimento, a aparente vitalidade dos BRICS. Por isso, muita gente que na verdade não conhece a Rússia, e para ser sincero, nem se importa muito com a Rússia, está acompanhando de perto e se mostra apaixonada pelo que a Rússia representa nessa oposição global à hegemonia americana. Então, pelo que eu entendo, isso traz um calor real para a discussão, o que não ajuda em nada o debate intelectual. Agora, sobre a questão de se a Rússia está vencendo ou perdendo, eu já digo logo de início, eu não contesto as informações que vêm, em grande parte da própria Rússia, mas não só, e que indicam que no terreno, especialmente no Donbass e na Novorossia, ou seja, nas 4 regiões ou províncias, os chamados oblasts em russo, que foram incorporados à Rússia, assim como os oblasts anteriores, as 2 regiões da Crimeia, desde 2014, em 2022, em setembro, eles votaram para sair da Ucrânia e se juntar à Rússia, e foram de fato incorporados ao país. Pois bem, nessas regiões, a Rússia está avançando. Atualmente, eles controlam cerca de 75% de Donetsk e 100% de Luhansk, e têm uma presença significativa nas outras 2 regiões, Zaporizhia e Kherson. No terreno, a gente lê todos os dias sobre alguma vila ou outra que foi tomada pelas forças russas, principalmente na área de Kharkiv, no Nordeste, mas também em Donetsk. À medida que avançam, estão a apenas 8 quilômetros de, se não me engano, Kramatorsk ou Sloviansk. Não lembro exatamente qual das 2, mas estão muito próximos, dentro do alcance da artilharia e, claro, dos drones. Essas são as principais posições fortificadas que restam do exército ucraniano, o que ainda mantém a linha defensiva deles e o controle sobre a região de Donetsk. Está claro que os russos vão, em setembro, seja nesse setembro ou no próximo, porque essas datas parecem sempre mudar, controlar toda a região de Donbass e talvez tomar toda a Novorossia. Mas isso significa vitória? É isso que eu estou questionando. O que eu estou dizendo é que isso representa, de acordo com as informações que eu uso para formar meu julgamento, e eu já explico de onde vêm essas fontes, uma vitória de pirro. Porque, se compararmos com os objetivos que Vladimir Putin apresentou quando, em fevereiro de 2022, iniciou a chamada Operação Militar Especial, eles não terão alcançado nenhum deles. E cerca de 400.000 soldados russos provavelmente estão mortos. E você multiplica esse número por 2 ou 3 para ter uma ideia de quantos soldados russos ficaram mutilados para sempre. Esse é um preço muito alto a pagar por uma consequência que, no fim das contas, se resume à conquista de território. A conquista territorial não estava entre as razões apresentadas para entrar em guerra em fevereiro de 2022. A justificativa era restaurar a Ucrânia à sua declaração constitucional de neutralidade de 1992. Era garantir que a OTAN não usasse a Ucrânia, como está fazendo agora, para atacar a Rússia, e que nem o pessoal da OTAN, nem de outros exércitos tivessem presença ou instalações na Ucrânia. Também se falava em desnazificar a Ucrânia, o que em termos simples significa mudança de regime. Remover o presidente, o gabinete e a liderança militar dominados e controlados por nazistas que estão no poder desde 2014, mantendo a Ucrânia e o povo ucraniano sob seu domínio.
Ukraine, the people of Ukraine, in their flaw, this will not have been achieved. On the contrary, Isso não teria sido alcançado. Pelo contrário, o que eu vejo são ataques cada vez maiores e mais ameaçadores contra a infraestrutura russa, infraestrutura civil, começando pela de energia. Esses ataques tiveram um impacto enorme no abastecimento interno de combustíveis na Rússia e eliminaram as exportações russas de diesel e de produtos refinados de petróleo. A Rússia representava cerca de 12% do comércio global de diesel, e isso acabou. E ainda existe o risco, que talvez já tenha se concretizado, de a Rússia estar refinando produtos de forma inadequada, porque boa parte da sua capacidade de refino foi destruída e vai levar meses, talvez mais, para ser restabelecida. É disso que a gente lê nos jornais. Mas o que eu quero abordar agora é justamente o que não aparece nos jornais e que sustenta a minha afirmação de que a Rússia está vivendo uma vitória de pirro. Tive o privilégio de ser convidado, mais ou menos um mês atrás, para participar, como um dos 2 ou 3 representantes da Bélgica, de uma teleconferência que reuniria uns 30 ou 40 países. O evento foi organizado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia e pela delegação russa nas negociações sobre armamentos em Viena. E foi algo realmente interessante. Eu não falei durante a conferência, fiquei simplesmente impressionado. Meu computador ficou ligado por 3 horas e as 2 primeiras foram fascinantes, mas não do jeito que eles pretendiam que fossem. Isso mostra como todos nós podemos olhar na mesma direção, achar que sabemos o que estamos fazendo e ainda assim não perceber completamente como isso pode ser interpretado ou entendido por outras pessoas. O público provavelmente não tem ideia do grande esforço feito pelas autoridades investigativas russas, sob a liderança delas, para documentar todos os ataques que possam ser considerados ataques contra civis ou crimes de guerra, cometidos pelas forças armadas ucranianas desde o início do conflito até hoje. Quem assiste aos noticiários estatais russos sabe disso, porque depois de cada ataque, os repórteres mostram um vídeo dos investigadores com suas réguas de medição, onde a bomba caiu, onde ficou a cratera, onde a perna de alguém foi arrancada. Tudo isso é documentado e, ao que tudo indica, vai para um arquivo, com a crença de que haverá um tipo de julgamento de Nuremberg no fim dessa guerra e que os ucranianos serão responsabilizados pelos seus crimes. Agora, pode ser que essa seja uma convicção muito forte dentro da classe governante russa, especialmente no Kremlin, mas para mim isso é completamente sem sentido. Não vai haver nenhum julgamento de Nuremberg. Os russos vão ter acumulado um enorme arquivo, e é só isso que vai ser, um arquivo para historiadores consultarem no futuro, mas que não vai ter nenhuma relevância para o desfecho dessa guerra. Bom, o evento de que eu ouvi falar, ou do qual participei, tinha justamente o objetivo de divulgar para a comunidade internacional os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra que a Ucrânia estaria cometendo em Kherson ou em Bakhmut. E o primeiro orador, o mais importante, foi o governador de Kherson. Ele fez uma exposição detalhada e depois falaram várias autoridades envolvidas, médicas, por assim dizer, alguns dos médicos mais conhecidos de Kherson, que trataram as vítimas dos ataques ucranianos, além de familiares das vítimas e as próprias vítimas. Isso durou um bom tempo, e a intenção era que as pessoas, acho que mexicanos, nicaragüenses, cubanos e até alguns belgas, ouvissem com atenção esses relatos de crimes e espalhassem a palavra sobre os horrores que o ucranianismo estaria impondo aos civis. Os organizadores disso nem por um momento consideraram que alguém pudesse ver a situação de outra forma, como eu vi. Isso foi uma prova clara de que a Rússia está perdendo a guerra. Quando você ouviu o governador de Kherson dizer que a região dele se tornou inabitável por causa dos ataques diários de drones ucranianos,
O que ele estava descrevendo era o lançamento de minas terrestres nas estradas e calçadas de vários tipos de cidades do Oblast de Kherson. As pessoas não conseguem nem sair para comprar comida sem medo de ter as pernas arrancadas por uma explosão. Ele também estava falando do fato de que Kherson, no momento dessa videoconferência, estava sem energia elétrica. A região inteira estava no escuro, e os organizadores tiveram dificuldade para entrar em contato com alguns dos entrevistados, porque os telefones, bem, não havia eletricidade. Certo. Então, uma das 4 regiões que foram, digamos, resultado da vitória das Forças Armadas Russas foi declarada pelo próprio governador como inabitável. Pois é. Eu junto isso ao que ouço tanto de fontes privadas quanto de fontes públicas na Rússia. As fontes públicas são as notícias em tempo real que vejo toda manhã quando acesso o Dzen.ru, que é uma subsidiária da Yandex. A Yandex é o equivalente russo do Google. Então é uma fonte muito confiável, acompanhada por milhões de russos. E não é uma voz oficial do governo da Rússia, é uma empresa privada, comercial. E eles relatam todo tipo de coisa acontecendo. Falta de combustível aqui ou ali, civis sendo mortos todos os dias por drones ucranianos, em uma região ou em outra. Eu ouço o que dizem sobre a Crimeia. E também presto muita atenção aos nossos amigos de Petersburgo, amigos próximos há 20 anos, que todo ano vão para a casinha deles. Chamar de casa já é generoso, chalé seria exagero. São 2 cômodos num morrinho, que eles compraram por $100 lá em 1995, quando o sul ainda era bem Ucrânia. Um grupo de jornalistas de Petersburgo foi junto e comprou o morro inteiro. Parece ótimo. E a região é mesmo ótima. Fica na costa leste da Crimeia, em Feodósia, que é um porto naval, mas também um porto de lazer. Então, todo ano eles vão para aquela casa de $100 que eles reformaram um pouquinho, mas o principal é aproveitar o jardim e a companhia, porque tem vários outros jornalistas e escritores por perto, e também para visitar amigos na Crimeia. Bom, e o que aconteceu este ano? Ou melhor, o que não aconteceu? Há menos de uma semana eu tive uma conversa de uns 20 minutos com esses amigos, que já estavam de volta a Petersburgo, muito felizes por estarem de volta. Eles estavam entre os sortudos, porque já tinham uma idade bem avançada e receberam o direito especial de sair no primeiro trem que tivesse um quarto vago. Conseguiram as passagens. Mas quando chegaram à estação de trem de Feodósia, encontraram centenas de outros visitantes russos que também tentavam sair de Alushta. Por que essas pessoas querem ir embora? Bom, para começar, não tem combustível. Ficaram várias semanas sem nada, depois apareceu um pouquinho de gasolina. Eles dividem com outras pessoas lá no morro os serviços de um tártaro da Crimeia que tem um carro e faz corrida como táxi. Quando as coisas estavam boas, até o começo deste ano, ele levava o pessoal até a cidade, junto com a gente. A gente podia nadar, comprar mantimentos. Mas nas últimas semanas ele ficou sem gasolina. Então a gente fez um grande favor para ele, levando mantimentos uma vez por semana, mas não dava para fazer mais do que isso. E eles tiveram muita sorte de ele conseguir levá-los até a estação de trem, sem eletricidade. E drones passando todo dia, sabe, voando por ali. Ficou insuportável. A gente também sabe, de novo pelo Glenn Dizem, pelos relatórios diários, o quanto a Ucrânia conseguiu isolar a Crimeia. Eles bombardearam pontes. Eles tornaram a estrada costeira, que é a principal ligação de transporte entre a Crimeia e o território continental da Rússia, muito perigosa por causa dos ataques constantes de drones. Houve suspensões de até 12 horas no uso do transporte de automóveis na ponte da Crimeia, que liga o continente. Existe também a ponte ferroviária, paralela a ela, e o tráfego foi interrompido, com cerca de 1.500 carros esperando a vez para poder atravessar. Caminhões foram proibidos de usar a ponte por medo de um bombardeio. E também sabemos,
e isso está em qualquer grande veículo de imprensa, que os russos deram ordens para retirar boa parte de suas forças militares da Crimeia. Agora, a anexação da Crimeia foi um grande acontecimento nacional para a Rússia, que restaurou a autoconfiança e despertou uma onda de patriotismo que o Sr. Putin soube aproveitar muito bem depois de 2014, durante os tempos difíceis que vieram com as sanções. É inegável que essa é uma guerra perdida. O primeiro grande prêmio agora se tornou inabitável para visitantes. Os russos tinham planejado, como fazem todo ano, enviar dezenas de milhares de estudantes de todo o país para acampamentos na Crimeia, acampamentos esportivos de verão. Cancelado. Agora, se isso é vitória, então como seria a derrota? E são essas fontes objetivas, independentes, responsáveis e confiáveis que eu uso para chegar à conclusão de que a guerra vai mal. Eu não dou atenção nenhuma à propaganda que vem de Kiev, nem ao que diz o general Syrskyi, enquanto lambe as feridas e afirma que reconquistou 700 quilômetros quadrados do Donbass ocupado pela Rússia neste ano. Isso eu ignoro completamente. Mas eu presto atenção, sim, a essas fontes russas. Uma das coisas que o entrevistado mencionou foi a falta de conhecimento sobre a Rússia e a Ucrânia. Isso é algo que me preocupa muito, porque a propaganda de guerra que a gente vê hoje é algo que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu acho que o motivo de ela ter funcionado tão bem é justamente esse nível geral de ignorância. Com frequência, eu ouço as mesmas reações das pessoas que apoiam a participação da OTAN na guerra. Elas dizem que os ucranianos, durante todos esses anos, estavam tentando escapar da sombra da Rússia e que finalmente tinham conseguido, até que a Rússia foi atrás deles. Todas as evidências, toda a história mostram o contrário, que não havia interesse na OTAN, que de 1991 até 2014, a grande maioria não queria a OTAN. Eu acho que em 2008, quando prometeram a adesão à OTAN, mais gente via a OTAN como uma força agressora do que como uma força de proteção. E de qualquer forma, isso influencia as suposições das pessoas, mas também a forma como a Rússia enxerga a situação. A ideia de que muitos acham que se trata apenas de ambições territoriais russas, em vez de entender que a Rússia vê isso como uma ameaça existencial. Algo que nos anos 90, com a OTAN avançando em direção à Ucrânia, seria considerado puro bom senso. Mas enfim, eu acho que tudo isso afeta a forma como a gente avalia as coisas. Porque a escalada da OTAN que estamos vendo agora, na minha visão, só pode levar à destruição da Ucrânia e a uma possível guerra nuclear. E eu acho que é aí que eu também fico me perguntando o que significaria uma derrota. Porque eu não consigo imaginar a Rússia sendo realmente derrotada. Não porque seja toda poderosa, mas porque isso seria uma ameaça existencial para ela. E é por isso que eu costumo dizer que, sabe, quando as pessoas falam apoie o Ocidente, apoie a Ucrânia, apoie a Rússia, você é a favor disso ou daquilo, isso acaba sendo meio sem sentido. Porque, no fim das contas, a guerra em si é o inimigo aqui, especialmente se a gente corre o risco de um confronto nuclear. E bom, se a gente aceita que a Rússia vê isso como uma ameaça existencial, então é preciso perguntar, esse é um momento difícil para os russos. Porque, claramente, eu acho que as pessoas que vivem de Belgorod até o Donbass, lá na Crimeia, estão passando por uma vida bem difícil. Mas pensando no resultado final, eu fico me perguntando, como é que tudo isso vai parecer no fim? Porque, do meu ponto de vista, tudo que o Ocidente está comemorando como vitória, tipo, olha o quanto os russos estão sofrendo, para mim, isso só significa que os russos vão escalar para um nível mais agressivo. Agora, a gente ainda não viu isso acontecer de fato, por exemplo, em ataques diretos à OTAN. Mas o dilema para os russos continua o mesmo desde 2022, ou até desde 2014, o envolvimento da OTAN. Eles sempre tiveram duas opções: ou revidar e garantir que a OTAN continue dissuadida,
mas aí correm o risco de enfrentar uma OTAN mais agressiva, buscando retaliação, com um poderoso aliado ucraniano à frente. Ou então, focar primeiro em derrotar a Ucrânia, se não exclusivamente, mas aí deixar a própria capacidade de dissuasão enfraquecer. Eu acho que eles sempre escolheram essa segunda opção. Mas tudo isso sempre partiu da ideia de que dá para fazer isso só por um tempo, até chegar o momento em que seria necessário agir diretamente contra a OTAN. E parece que Moscou está reconhecendo, como você disse, que algo precisa mudar, já que agora há um nível de sofrimento inaceitável atingindo uma grande parte da população russa. Até agora, não parece que estejam indo atrás da OTAN. Mas se a gente olhar para os ataques bem brutais contra Kiev e para o bloqueio praticamente total de Odessa, talvez também de Nikolaev, isso mostra uma escalada da violência. E para mim, o próximo passo lógico seria atingir um país báltico ou a Alemanha. No fim das contas, o dilema continua o mesmo: atacar a OTAN e correr o risco de uma retaliação forte ou não fazer isso, porque acho que esse sempre foi o problema. E aí vem a minha pergunta: quais são as opções da Rússia nesse cenário? Porque eu não acho que a OTAN esteja levando em conta as baixas ucranianas. De novo, é aí que a guerra vem acontecendo desde 2014. Ou seja, a OTAN está lutando junto com os ucranianos. Então, se a Rússia quiser restabelecer a dissuasão, em algum momento ela vai ter que atacar a OTAN. Mas aí, eu acho que a OTAN pode seguir dois caminhos. Um seria o terceiro, reconhecendo, ok, fomos longe demais, vamos reduzir o tom. Ou o contrário, que seria a escalada. E parece que os americanos talvez não se importem em usar os europeus do mesmo jeito que usaram os ucranianos. Então, não tenho certeza se o cálculo em Moscou é que vale mais a pena esperar. Talvez atacar quando a Ucrânia estiver numa posição mais fraca. Ou, de novo, queria saber como você vê isso, porque tenho ouvido muito sobre os números de produção na Rússia de veículos blindados ou das unidades da Rosgvardia. Elas, na prática, nem estão sendo usadas. Isso seria pensado como uma forma de dissuasão, caso eles ataquem um país da OTAN. A doutrina nuclear mudando, tudo isso claramente preparando o terreno para uma possível escalada. Eu fico me perguntando, se você fosse um conselheiro do Kremlin, como lidaria com essa questão? Como tentaria reverter a situação? Porque, de novo, não existe a opção de perder. Quero dizer, se for uma ameaça existencial, o que exatamente significa perder? Se a Rússia recuar, a OTAN vai avançar. Mísseis de longo alcance, drones, tudo vai estar lá. Todos os problemas que eles têm agora ficariam muito piores. A guerra não pararia. Por que a OTAN deixaria de usar um poderoso aliado ucraniano, não é? Então, como você acha que o Kremlin reagiria a isso? Quais seriam as opções? Desculpa, eu sei que é uma pergunta bem longa. Bom, eu diria, logo de início, que meu pensamento sobre isso não vem mudando nas últimas semanas. Se a gente tivesse conversado, e na verdade conversamos há algumas semanas, eu teria dito que a Rússia deveria primeiro eliminar o intermediário. E se eles tirarem o intermediário do jogo, não há motivo para a Europa se rearmar. A Europa quer enfrentar a Rússia do mesmo jeito que os Estados Unidos fizeram, usando corpos ucranianos e não seus próprios filhos e filhas, que não estão dispostos a ir para a guerra. E isso causaria enormes turbulências políticas dentro da Europa, se neste momento eles resolvessem convocar jovens e impor o serviço militar obrigatório. Bom, agora eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que deveriam haver ataques dentro da OTAN, mas de um jeito que evite que isso escale para uma guerra generalizada. Ou seja, agir dentro dos limites do direito internacional, que dá à Rússia o direito de atacar, por exemplo, aquelas fábricas alemãs ou britânicas que estão produzindo os drones avançados, que acabam atingindo áreas profundas dentro da Rússia e destruindo infraestrutura. Isso está dentro do direito internacional e não leva necessariamente a nenhum tipo de declaração de guerra. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou responder a sua última pergunta. Qual foi a minha recomendação ao Kremlin?
what was my recommendation to the Kremlin? Posso só fazer uma observação rápida aqui? Desculpa, peço desculpas por interromper. Mas eu percebo com frequência que entre o público em geral, quando alguém faz recomendações pensando na Rússia, ou seja, tenta se colocar no lugar do Kremlin, eu noto que quando digo algo como isso é do interesse da Rússia, ou esses são os interesses deles, essas são as opções, muitas vezes ouço comentários do tipo, o Glenn dizem quer isso, o Glenn dizem quer aquilo. Então eu só queria deixar isso claro. Desculpa. Bem, no que eu vou dizer agora, eu gostaria de falar, do meu ponto de vista, sobre os interesses da Rússia. Não sobre os interesses do presidente, do ministro da Defesa ou de indivíduos específicos. Mas, de novo, para o público em geral, que tem pouco acesso a informações ou pouco interesse em saber mais sobre a Rússia, porque a Rússia é vista como um conceito abstrato, usado para se opor aos Estados Unidos e à hegemonia global, os detalhes sobre como é a vida dentro do país, quem o governa e tudo mais, simplesmente não despertam interesse. Para o público em geral, a Rússia se resume a uma pessoa, Vladimir Putin. Eu discordo completamente dessa visão sobre o que são 145 milhões de pessoas. Elas não são um só homem. Elas têm opiniões muito diferentes e também muitas visões distintas sobre o que significa patriotismo e o que é servir aos interesses nacionais. Então, eu vejo isso de uma forma mais ampla. Deixei as coisas acontecerem como tivessem que acontecer. Meu conselho é: comece demitindo o alto comando. E eu digo isso porque é algo muito atual, considerando o que está acontecendo agora na Ucrânia. Num dos meus últimos ensaios, eu dizia que o presidente Zelensky tem sido excessivamente ativo em demitir seus comandantes militares e que isso viola uma regra fundamental da guerra. Você não troca de cavalo no meio do rio. A recente demissão de Syrskyi aconteceu o quê? 2 anos ou menos depois da saída do antecessor dele, por razões políticas internas à gestão do governo ucraniano, sem necessariamente haver um sentido estratégico maior nisso, embora no caso de Syrskyi talvez exista um sentido estratégico. West Denalhas Grafits Neid. Onde eu insisto é que quero voltar ao motim do fundador do grupo Wagner, o Prigozhin. Isso foi em março de 2023. E todos nós, absolutamente todos, condenamos o Prigozhin por aquele desafio impossível que ele lançou a Moscou. Ele estava marchando em direção a Moscou, matando alguns militares russos pelo caminho. Foi uma ofensa terrível. E nós acabamos deixando passar, sem muita preocupação, a morte do Prigozhin em circunstâncias muito suspeitas, naquele acidente de avião. Acho que chegou a hora, como historiadores, de reexaminar e reavaliar tudo isso à luz do que está acontecendo hoje. O Prigozhin vinha insistindo, de forma bem ruidosa, nos meses que antecederam a rebelião, que o ministro da Defesa e o Estado-Maior eram incompetentes e corruptos. Depois que ele morreu, e passado um tempo razoável, o Shoigu foi afastado. Foi promovido para cima. E o Shoigu continua por aí. A gente vê ele numa missão, depois em outra, indo para a Coreia do Norte ou para algum outro lugar, cumprindo tarefas ligadas à defesa em nome do presidente Putin. Mas ele foi afastado. Já o Gerasimov não. E depois de 2024, depois da invasão de Kursk pela Ucrânia, ele devia ter sido levado à corte marcial. E todos os outros membros do Estado-Maior também. Por quê? Porque na época da invasão de Kursk, a gente entendeu que o Gerasimov e os colegas mais próximos dele subestimaram a possibilidade de algo assim acontecer, mesmo tendo sido avisados de que podia acontecer. Eles disseram que não fazia sentido militarmente, e o assunto morreu ali. Pois bem, fazia sentido militarmente, fazia sentido politicamente, como todo mundo viu nos 7 meses seguintes, com a Ucrânia avançando por toda a região de Kursk. Tem outro motivo que a gente descobriu um pouco mais tarde e que nunca apareceu nas manchetes dos jornais.
é que o governo federal russo tinha destinado muito dinheiro para a defesa das regiões de fronteira, como Kursk. Eles deveriam construir fortificações de cimento para evitar uma invasão. Mas o dinheiro foi desviado pela burocracia local e Kursk acabou ficando com areia no lugar do cimento para se proteger da invasão ucraniana. O fato de não ter havido nenhuma investigação, nenhum controle, nenhuma verificação do comandante-em-chefe sobre o estado real das linhas de defesa contra a Ucrânia deveria ter levado a uma corte marcial. Mas não levou. E é por isso que eu digo, essa ideia da Rússia de não trocar de cavalo no meio do rio não tem dado certo. Custou caro à Rússia, em vidas e na moral dos seus soldados. Então esse é um bom ponto de partida. E agora, os ucranianos, mesmo depois da demissão de Fyodorov e da chegada do substituto dele, que, ao que tudo indica, também tem um conhecimento bem avançado sobre guerra com drones e sobre como promovê-la, e também depois da substituição de Syrskyi, que provavelmente era mais favorável ao uso de drones, mudaram a liderança militar de acordo com as transformações e a evolução da guerra. Já os russos, não. Sobre a guerra com drones por parte dos ucranianos, eu acredito que faz sentido dizer que os pequenos drones usados por eles para atacar além da fronteira, como no caso da região de Kherson, ou para atacar diretamente no campo de batalha, permitindo que 10 ou 20 mil operadores e técnicos de drones consigam conter 500 mil soldados do exército russo, são em grande parte fabricados localmente, embora muitos dos componentes, claro, sejam importados. Although many components certainly are imported. The sophisticated drones that make Os drones sofisticados que aparecem nas notícias destruindo uma refinaria aqui, outra ali, ou atacando embarcações no Mar de Azov ou no Mar Negro, esses drones, eu afirmo, quase certamente vêm da Europa Ocidental. Nas transmissões da BBC, eles falam com entusiasmo sobre os ucranianos, dizendo que agora tem a vantagem, que a ofensiva está nas mãos deles, e que a guerra com drones está sob o controle deles. Mas ficam bem calados sobre de onde vêm esses drones tão avançados. Querem que a gente acredite que todos foram projetados na Ucrânia, porque a Ucrânia seria tão sofisticada e tão importante como fornecedora de vários tipos de armas na época da União Soviética. Bom, a União Soviética deixou de existir em 1991. As carreiras profissionais das pessoas, você sabe, seguem em frente. Metade, ou uns 40% da população, provavelmente deixou a Ucrânia desde 1992. Então, onde estão todos aqueles engenheiros e profissionais de produção incríveis que tornariam a Ucrânia líder mundial em tecnologia de drones? Eu faço essa pergunta abertamente. Eu não acredito nisso. Por isso, a Europa está profundamente envolvida, até o pescoço, na ofensiva contra a infraestrutura russa. A Rússia poderia e deveria responder. Como eu disse, as últimas notícias, de novo, vêm das provocações que saem da Estônia, da Letônia. Os russos vão atacar, vai ter uma nova provocação, é ali que vai acontecer o próximo movimento. Os poloneses estão em alerta. Isso é bobagem, mas é ótimo para o New York Times. Isso é bom para o Financial Times. Mas eu não acho que seja bom para esse programa, nem para o nosso público. Eu não acredito nisso nem por um minuto. Agora, se os russos atacarem as fábricas que estão produzindo essas armas que estão sendo usadas com conhecimento e talvez até com o controle dos europeus, isso é uma necessidade. Eles também deveriam atacar, se quiserem atacar algum lugar, o sul da Polônia, onde a maior parte do equipamento militar está sendo enviada para a Ucrânia. Eu acho que esse é um alvo militar perfeito. E não acho que os russos devam se desculpar por isso. A gente ouve falar desses ataques massivos que a Rússia fez na última semana, nos últimos dias. Foram 40 mísseis e 160 drones, e teve uma única morte. Há uma única baixa.
Isso mostra que os russos estão fazendo exatamente o que dizem que vão fazer. Eles estão atacando instalações de produção que sabem que estão vazias, sem trabalhadores no local. Estão sendo muito prudentes e muito legais, numa guerra que conduzem da forma mais legalista e menos militar possível. As fábricas que estão sendo destruídas, e alguns dos meus colegas estão repetindo o que Moscou diz, deveriam ter sido destruídas há 3 anos. Por que esperaram até agora? A Rússia raramente fica para trás em uma escalada que possa afetar o resultado da guerra, e isso precisa ser revertido. Bem, essa é a minha análise geral sobre o que precisa ser corrigido se essa guerra não quiser acabar sendo uma vitória de pirro. Tem uma coisa interessante na forma como a gente mede, bom, acho que dá para chamar de propaganda da OTAN no que diz respeito ao nosso envolvimento. Porque, de um lado, nossos líderes políticos e os comentaristas na mídia não param de se gabar de estar gastando centenas de bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Eles falam abertamente sobre programas conjuntos de armamentos, sobre os mísseis de longo alcance que ajudam a fornecer para a Ucrânia, sobre a inteligência. Tudo isso, segundo eles, entra na categoria de ajuda e apoio. Mas, ao mesmo tempo, dizem que não há envolvimento. E ninguém discute, de forma conceitual, alguém passa a ser um participante. E isso é meio estranho, especialmente para os líderes europeus, porque os países da União Europeia em geral não costumavam fornecer armas para países em guerra justamente por esse motivo. Ou seja, você cruza a linha entre não ser um participante e passar a ser um participante. Mas não há um debate real sobre isso. O que exatamente estamos fazendo? E o que significa, de fato, se envolver dessa forma? A gente simplesmente não quer ter essa discussão. Né? Talvez porque o público se interessasse menos se soubesse dos riscos. Mas, de novo, do lado russo, acho que eles aguentaram bastante coisa aqui. No ano passado, por exemplo, a gente viu drones sendo contrabandeados do mesmo jeito que eram no Irã e depois usados para atacar os sistemas de dissuasão nuclear da Rússia. Eles também foram usados em ataques separados. Eles atingiram os radares de alerta antecipado da dissuasão nuclear russa. Quer dizer, isso é bem chocante. E também a forma como apoiaram abertamente a invasão de Kursk. E agora já se fala em produzir todos esses mísseis balísticos. Eu fico pensando, para onde isso vai? Se os países da OTAN agora pretendem fabricar milhares de mísseis balísticos para atingir cada vez mais fundo dentro da Rússia, em que momento isso se torna desconfortável para a Rússia? Quando é que vira uma dor inaceitável? Quando é que passa a ser algo existencial? Quer dizer, de um jeito ou de outro, em algum momento, eles vão ter que reagir. Então, acho que a minha última pergunta é, como você vê essa possível retaliação? Porque, de novo, eles podem atacar um intermediário, que no caso é a Ucrânia. Isso significa, sabe, tirar todas as restrições. Ou seja, eles estão indo com tudo, até mesmo dentro de Kiev. E como eu disse, é meio estranho que não tenham atacado esses alvos antes, porque sabiam onde ficavam as fábricas, ou até mesmo o bloqueio em Odessa. Eles também sabiam disso, que muitas das armas eram entregues por esse caminho. Então, ou eles podem agir, como você mencionou, contra o intermediário, mas se forem contra a OTAN, ainda tem outras opções. Podem usar o incrementalismo, as táticas de fatiar o salame que a OTAN costuma usar. Ou seja, podem fazer alguns ataques híbridos, contrabandear alguns drones, mesmo que sejam drones FPV pequenos, algo para atingir infraestrutura crítica. Eles poderiam usar um intermediário. Eu vejo os britânicos, agora com o novo líder, o Burnham, querendo se envolver mais, ou envolver o Reino Unido mais profundamente, na guerra contra o Irã. Por que não doar 100 mísseis balísticos para o Irã, que eles poderiam usar para retaliar contra a Grã-Bretanha? Quer dizer, é basicamente o que a OTAN está fazendo com a Ucrânia, usando o país como intermediário. Ou então, como você mesmo disse, sem pedir desculpas, dizendo claramente, estamos envolvidos nessa guerra, estamos atacando, essas são as nossas fábricas de armas,
Já estamos marcando a data para uma guerra com vocês. Nós vamos atingi-los. São alvos legítimos, como os russos já disseram. Então, como você acha que os russos podem agir daqui para frente? Bom, eu queria voltar às conversas que tivemos há uns 6 ou 9 meses, quando discutimos o que é dissuasão, o que realmente constitui dissuasão. Você destacou o fato de ter mencionado 3 dimensões diferentes da dissuasão e ter os meios necessários fazia parte disso. E é justamente essa parte que parece atrair toda a atenção do Vladimir Putin. Ele apresenta ao público descrições e depois mostra resultados de desempenho de novos sistemas de armas ofensivas, sem paralelo, sem rival, de valor estratégico. E ele se dá por satisfeito achando que isso é dissuasão. Mas pela definição que você deu, e com a qual eu concordo totalmente, isso é completamente insuficiente. Outro ponto fundamental é que o adversário, o inimigo, esteja convencido de que você realmente vai usar essas armas, essas chamadas armas milagrosas. E nesse ponto, os russos fracassaram miseravelmente. Então eles lançaram um míssil Iskander aqui, outro Iskander ali. Isso não convence, e também não é uma escalada para depois recuar, como queria Sergei Karaganov. Eu não acredito que exista qualquer motivo para a Rússia recorrer a armas nucleares. Acredito que dentro do alcance das armas convencionais, eles podem atingir o objetivo de restaurar a dissuasão. Mas ainda não vejo disposição no Kremlin para fazer isso. Acho que estamos diante de uma questão que Lev Tolstói levantou tanto no início quanto no longo epílogo de Guerra e Paz. Afinal, são os líderes que controlam o povo? Ou é o povo que controla os líderes? Agora a gente está num ponto de virada na Rússia, em que eu acredito que o verdadeiro teste vai ser se o povo consegue controlar o líder. Se o povo vai impor ao Vladimir Putin a única saída segura desse impasse e desse conflito, que para ele seria uma violência em larga escala, a destruição da liderança militar e política da Ucrânia para começar. E se isso não bastar, então atacar as fábricas na Europa Ocidental. Putin teve um ótimo senso de timing, de perceber a janela de oportunidade, quando em 2022 lançou a chamada Operação Militar Especial, depois de ter apresentado, pelo menos em princípio, as novas armas ofensivas que a Rússia possuía e estava prestes a colocar em produção em série. Ele tem uma nova janela de oportunidade agora, no momento em que a Europa está totalmente despreparada para uma guerra em grande escala contra a Rússia. Se ele for sábio, vai aproveitar isso. Se não for, então Maptis Perse, Radier Froth. If he is not wise, then Russia will lose the war. Eu me lembro de quando eu dava aula de estratégia de segurança na universidade. A gente sempre destacava que a dissuasão depende dos 3 Cs: capacidade, comunicação e credibilidade. Primeiro, é preciso ter capacidade de retaliação, e a Rússia, sem dúvida, tem isso. Como você mencionou, o Putin sempre faz questão de destacar os sistemas de armas avançados que eles possuem. Mas também é fundamental deixar claro o que exatamente pode desencadear essa retaliação. E, nesse ponto, eu acho que tem havido mais incerteza. Por que dar tanta importância à participação da Estônia, que foi flagrada em vídeo atacando São Petersburgo? Por que enfatizar tanto que fábricas de armas são alvos legítimos se depois não se age de acordo com isso? A comunicação é realmente muito importante. O que precisa acontecer para provocar que tipo de resposta? E o último ponto, eu acho, é um pouco problemático, que é a questão da credibilidade. Eles realmente fariam isso? Esse é o problema frequente com armas nucleares, porque elas ameaçam a destruição do mundo inteiro. O próprio poder delas acaba tornando o uso menos crível. Seria quase uma loucura usar algo assim. E, de novo, eu acho que o fato de que, se ou quando a Rússia reagir contra a OTAN, isso pode acabar desencadeando uma terceira guerra mundial. Ou, se já não estivermos nela, uma guerra nuclear, torna tudo ainda menos crível. É o que normalmente se ouve. Eles não teriam coragem de atacar. Eles entenderiam o que aconteceria se a OTAN acionasse o artigo 5? Pois é,
Esse é o problema da dissuasão. A credibilidade é fraca. Mas, de novo, eu acho estranho essa ideia de que o enfraquecimento da capacidade de dissuasão da Rússia seja visto como algo positivo, até mesmo por quem mais odeia a Rússia no Ocidente. Quero dizer, se a Rússia perde sua dissuasão, a OTAN pode atacar o país cada vez mais sem consequências. E a Rússia não vai se render, não vai ser derrotada. Em algum momento, o desespero vai chegar a um ponto em que ela vai ter que fazer algo extremo. E aí todos nós corremos o risco de morrer, de desaparecer. É uma situação realmente assustadora. E é por isso que eu sempre insisto. Não importa se você gosta ou odeia a Rússia, com certeza você não quer que a maior potência nuclear do mundo tema pela própria existência, ou que sua capacidade de dissuasão deixe de ser respeitada. Nesse caso, todos nós perdemos. Mas é um argumento difícil de fazer chegar a um Ocidente tão fortemente influenciado por propaganda. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Não, acho que todo mundo está assistindo a TV. Eu não acho. Mas quero destacar que a gente faz o melhor que pode com as informações que tem, usando diferentes fontes. O que eu mencionei mais cedo aqui no programa, nenhum dos meus colegas parece conhecer ou usar. Então a gente acaba chegando a conclusões diferentes. Mas houve tantas reviravoltas inesperadas na evolução desse mundo que seria imprudente falar com qualquer certeza sobre qual vai ser o resultado. Mas existe a possibilidade de o Kremlin mudar de direção de um jeito que encurte essa guerra, que salve vidas dos dois lados e que impeça que ela avance para uma guerra nuclear. E é dentro desse contexto, esse foi o grande sentido dos novos sistemas de armas apresentados em 2018, que eles eram convencionais. Eles podiam ser convencionais e, por isso, evitar abrir essa caixa de Pandora das armas nucleares. E podiam ser credíveis justamente da forma como as armas nucleares são. Então, por que eles não estão sendo usados? Pergunta de hoje. O Avangard parecia um bom estágio intermediário entre o convencional e o nuclear, que depois seria incorporado na chamada escada de escalada. Enfim, como sempre, eu agradeço a sua visão e muito obrigado por dedicar um tempo para conversar. Bom, é bom falar com você.